Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a independência do Brasil, que marcou a nossa história. Vou contar para vocês o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, muito tempo atrás. Nesse dia, um príncipe, Dom Pedro I, gritou às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, o grito da independência. Independência ou morte. Esse dia é feriado nacional. Vamos ouvir a história para entender um pouco melhor. Antes de irmos para a história, nós vamos para a atividade que vai ser feita em casa. Aqui, faça um X no numeral que indica a quantidade de figuras em cada quadrado. Depois, pinte os quadradinhos em branco. Quantas crianças com o cavalinho nós temos aqui? Uma, duas. Vamos fazer um X? Quantas crianças tem? Esse é o número um. E esse é o número 2. Então, nós vamos fazer um X no número 2. E aqui? Aqui nós vamos colorir dois quadradinhos. Tá bom? Aqui, quantas crianças com bandeira nós temos? Vamos contar? Uma, duas, três. Qual é o número 3, maternal? Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Aqui está. Façamos um X no número 3. E vamos colorir apenas 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Em casa, vocês podem colorir o quadradinho inteirinho, tá bom? Inteirinho. Quantos chapeuzinhos de soldado nós temos aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Qual é o número 4? Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Aqui está o número 4. Façamos um X no número 4. E vamos colorir 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E aqui, quantos tamborzinhos nós temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o número 5? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está ele. Façamos um X no número 5. E vamos colorir 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Só mais uma atividade. Essa aqui, ó. Pinte as vogais no grito de independência do Brasil. Quais são as vogais, maternal? A, E, I, O, U. Então, vamos pintar as vogais. Aqui a tia só vai fazer um risco embaixo, mas vocês em casa vão colorir as vogais. Só vou indicar para vocês para não errar. Pede ajuda para a mamãe, para o papai, para quem estiver em casa. I é uma vogal? Sim. Nós vamos colorir o I. Tem mais vogal aqui? N é vogal? Não, é uma consoante. D é vogal? Não. E é uma vogal. Vamos colorir. Tem mais aqui? Tem aqui, ó. Outro E. Independência. Tem mais? Sim. Outro aqui, ó. Outro E. Tem um I aqui. E um A. E aqui embaixo? Tem mais vogais? Tem. O e o U. Aqui também é vogal. E aqui? O. Colorir o O. Saiu meio grande aqui. E aqui a vogal E. Muito bem.
Aqui embaixo nós vamos colorir o soldadinho maior. Qual que é o maior? O maior é esse, né? Faça um colorido bem bonito, mas bem bonito. Pintar o soldadinho inteirinho. E circular o menor. Qual é o menor? É esse? É esse? Muito bem, quem falou esse aqui, ó. Circular o menor, olha, só fazer um círculo, tá? E o maior nós vamos colorir. Agora sim, nós vamos para a história. Deixa a tia pôr aqui. No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Hoje vamos contar um capítulo da história do Brasil. Dia 7 de setembro é um feriado no qual comemoramos a independência do Brasil. Mas o que isso significa? Pois bem, há muito tempo atrás, o Brasil era colônia de um outro país chamado Portugal. Então, os portugueses dominavam nosso país e exploravam nossas riquezas, levavam nossa madeira, nosso ouro, tudo de valor que se produzia no Brasil era mandado para Portugal. Em 1820, a família real portuguesa, que tinha se estabelecido no Brasil, precisou voltar para Portugal. E assim, o rei de Portugal resolveu nomear seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Um tempo depois, os membros da corte portuguesa pediram para Dom Pedro retornar para Portugal. Mas, encorajado por sua esposa, a princesa Leopoldina, Dom Pedro favoreceu o Brasil e declarou: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar no Brasil." Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Mas Portugal não gostou dessa decisão de Dom Pedro, porque eles queriam continuar dominando e explorando o nosso país. Foi aí que Dom Pedro partiu para São Paulo para assegurar a lealdade do povo à causa brasileira. O príncipe regente, Dom Pedro I, ordenou aos soldados que se unissem a ele e o seguissem. Assim, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ergueu sua espada, afirmando que daria ao Brasil a liberdade, e gritou: "Independência ou morte!" A partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, e se espalhou a notícia da independência do Brasil do domínio português. E aí, maternal? Gostaram da história? Assim como Dom Pedro I, vocês são a esperança para o futuro da nação e do mundo. Tenham um bom dia. Beijos. Fiquem com Deus.